Que a paz e a bênção divina acompanhem o dia de todos os ouvintes que se juntam a nós hoje. Amém. É muito bom estar aqui de novo. É um prazer enorme receber cada pessoa que acompanha a nossa análise para mais esse mergulho profundo. E olha, o programa de hoje tem o potencial de virar algumas chaves na cabeça da gente. Com certeza. O tema é denso, mas muito libertador. Sim. Nós vamos explorar as ideias do capítulo 5 do livro O Deus que Destrói Sonhos. Um título já bem provocativo, né? Demais. E o autor do livro aborda logo de cara aquela pergunta que, eu diria que quase todo mundo já fez em algum momento de angústia. Aquela oração clássica: Senhor, qual a sua vontade para minha vida? Essa é uma inquietação quase que universal. Todo ser humano lida com isso. Exato. E o autor vai fundo nisso. A nossa missão hoje é desconstruir essa busca, sabe? Essa necessidade desesperada por um roteiro detalhado. E a afirmação que ele traz choca muita gente. Ele diz que buscar essa vontade específica de Deus o tempo todo, pedindo sinal para cada pequena decisão, pode não ser uma atitude cristã. Pois é. Na verdade, ele diz que isso flerta muito mais com paganismo do que com cristianismo. Isso tira muita gente da zona de conforto, né? Porque, assim, imagina só tratar o Criador do Universo como se fosse, sei lá, um aplicativo de rotas no celular. Um GPS divino. Isso. Um GPS onde a gente digita o destino e fica esperando uma voz metálica dizer vire à direita a 200 metros. Ou então aquela famosa bola de cristal número 8, sabe? Nossa, sim, que a gente chacoalha e aparece um sim ou um não na janelinha. Exatamente. A humanidade sempre teve essa obsessão por oráculos, né? E a gente vê isso na mitologia, na ficção. Todo mundo quer prever o futuro porque a incerteza é assustadora. A gente detesta o escuro. Queremos garantias antes de dar o primeiro passo. Só que no contexto antigo, as religiões pagãs funcionavam muito nessa base transacional. O pessoal invocava as divindades para saber coisas práticas do dia a dia. Tipo, devo ir para a guerra hoje? Ou, fecha esse negócio. Uma relação baseada totalmente no oculto. Isso. E a instrução bíblica sempre foi no sentido oposto. Só que, para justificar essa mania de pedir sinais, muita gente pega histórias isoladas do Antigo Testamento e transforma na regra da vida. E aí a gente entra no grande garoto propaganda dessa história de pedir sinais, que é o caso de Gideão. Ah, o famoso velo de lã. O velo de lã. No livro de Juízes, vamos contextualizar para quem nos ouve porque isso é fascinante. Vamos lá. Gideão recebe uma missão gigantesca, mas ele quer ter certeza. Então ele pega um pedaço de lã de ovelha, bota no chão de terra e faz um acordo cósmico. Um teste. Um teste. Ele diz, olha, amanhã de manhã eu quero que só a lã esteja encharcada de orvalho e o chão em volta tem que estar completamente seco. E aí, incrivelmente, acontece. Acontece o milagre. Mas ele não se dá por satisfeito. A dúvida continua. No dia seguinte, ele inverte a regra. Ele pede que o chão amanheça molhado e a lã fique sequinha. E Deus atende de novo. Atende de novo. Mas aí que entra o problema da nossa análise, né? Exato. O perigo é que muita gente hoje lê essa história e pensa, opa, achei o método. Uma fórmula mágica. Isso. A pessoa está em dúvida entre duas propostas de emprego e fala, Senhor, se a empresa A for a certa, faz o telefone tocar às 3 da tarde em ponto. E o autor, junto com a análise do pastor Eber, desmonta isso. Totalmente, porque a história de Gideão não é um modelo de sucesso. É o contrário. O que é fascinante aqui é entender o estado psicológico de Gideão. Ele pediu esse sinal não por ter muita fé, foi por falta de fé. Ele estava apavorado. Ele estava consumido pela dúvida. Ele tinha recebido a instrução clara antes, mas não acreditou. O próprio texto mostra que, antes do segundo teste, Gideão fala algo do tipo, olha, não fica irado comigo. Ou seja, ele sabia que estava testando a paciência de Deus. É audácia demais pedir para alterar a meteorologia num metro quadrado 2 vezes. E tem um detalhe histórico importantíssimo que a gente não pode ignorar. O livro de Juízes descreve um período terrível. O lema da época está lá no capítulo 21. Que diz que não havia rei em Israel. Isso. Cada um fazia o que achava mais reto. Era o caos moral absoluto. Um verdadeiro colapso, salve-se quem puder. Um apagão espiritual. Gideão não tinha a Bíblia impressa na mão dele.
Ele não tinha instrução completa. Ah, entendi. Aquela intervenção foi uma condescendência de Deus com a fraqueza de um homem, numa época em que não havia outra referência com o objetivo de salvar uma nação. E aí a gente pega essa exceção extrema e tenta aplicar na nossa rotina no século XXI. Exatamente. Transformar essa exceção na nossa regra cria uma teologia baseada na dúvida e não na confiança. Nossa, uma teologia da dúvida. Isso muda tudo. Mas olha, me vem uma questão aqui que eu aposto que muita gente que nos acompanha também está pensando. Manda. Se o método de Gideão é um sintoma de incredulidade, o que a gente faz com o Novo Testamento? Porque lá também tem coisas bem espetaculares. Sim, tem. Pensa no apóstolo Paulo, a conversão dele na estrada de Damasco. Aquela luz absurda, a cegueira, a voz vindo do céu. Como é que a gente reconcilia essa narrativa com a ideia de que pedir sinais é errado? Essa é uma ótima ponderação. A conversão de Paulo foi realmente um evento divisor de águas. Ele caiu no chão e ouviu uma voz. Mas a obra que estamos analisando traz um contraponto do teólogo Bruce Waltke que é vital. E o que ele diz? Ele lembra que essa experiência dramática em Damasco não foi a rotina da vida de Paulo, e muito menos o padrão para a igreja da época. Verdade. A gente tende a romantizar. Exato. Se a gente transformar a experiência de Damasco na norma esperada para a vida cristã, a esmagadora maioria das pessoas ia ficar de fora do reino de Deus, porque a maioria nunca vai ouvir uma voz estrondosa ao ver um clarão. Faz todo sentido. Até porque, se a gente lê o resto da história de Paulo, a rotina dele não era ter visões místicas a cada esquina. Nem um pouco. Ele viajou a Ásia Menor quase inteira, lidou com logística, fundou comunidades, e quase todas as decisões que ele tomou foram baseadas na sabedoria, no conhecimento da palavra e no conselho dos outros. E o autor do livro é bem categórico nisso, né? Ele afirma que a vontade de Deus já está revelada nas Escrituras. A Bíblia já diz o que precisamos saber sobre moralidade. E é por isso que ele diz que pedir sinais toda hora é um sintoma de imaturidade espiritual. Ele chega a chamar de fuga, não é? Sim, uma fuga do compromisso com as Escrituras. Tá, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. E eu quero dar uma de advogada do diabo. Vamos lá, adoro. Para quem nos ouve, que tem o costume sincero, de coração, de orar pedindo um sinal antes de uma escolha grande, ouvir que isso é uma fuga pode soar meio duro, não acha? Pode doer um pouco, sim. Porque olhando de fora, pedir um sinal não seria uma baita demonstração de humildade. Alguém que tem tanto medo de errar o plano divino que se submete totalmente a um sinal. Por que o autor vê isso como falta de compromisso? É que buscar um sinal místico tem toda a aparência de piedade. Parece muito espiritual, mas na prática exige muito menos esforço moral e intelectual do que o caminho que a Bíblia ensina. Ah, entendi o ponto. Dá menos trabalho. Dá muito menos trabalho. É muito mais fácil esperar um raio cair do céu dizendo vai para a esquerda do que sentar, estudar o texto bíblico, entender a ética, debater com pessoas maduras e aplicar isso na vida. É a diferença entre o aluno que estuda a matéria inteira e o aluno que quer a resposta do gabarito pronta. Exatamente isso. Esperar o gabarito isenta a gente da responsabilidade. Porque se der errado depois, a pessoa fala, mas eu segui o sinal. Terceiriza a culpa. É uma fuga de responsabilidade. O autor até resgata um conceito do Antigo Testamento. A lei, a Torá, significa instrução. E para o povo, aquilo não era um fardo pesado. Era algo libertador, né? Muito libertador. Era a resposta alegre de quem já tinha as regras claras do jogo. A vontade de Deus já estava escrita, não precisava adivinhar. E isso muda o paradigma totalmente. A gente deixa de ser um robô esperando o próximo comando e passa a ser um adulto responsável pelas próprias escolhas. Perfeito. Adultos morais. Mas aí a gente entra num campo minado, porque na vida prática, a Bíblia não fala sobre tudo. Não fala. Não tem um versículo dizendo case com João ou faça faculdade de engenharia civil e não direito. Como é que fica o guia quando a decisão é hiperespecífica? Esse é o grande vácuo onde a nossa ansiedade ataca. Queremos certeza absoluta para coisas que cabem a nós decidirmos. O autor é bem claro sobre isso, né? Ele diz que essas decisões são responsabilidade nossa mesmo. Exato. Deus não entrega um mapa com um X vermelho, ele entrega a sabedoria.
O texto cita Tiago no capítulo 1, que diz que se falta sabedoria para pedir a Deus, que ele dá. Mas ele dá a sabedoria. Quem faz a escolha somos nós. Nós escolhemos e nós arcamos com as consequências. O exemplo do casamento no livro é maravilhoso para ilustrar isso. Nossa, sim. Em vez daquela pessoa que passa noites orando, Senhor, é da sua vontade que eu me apaixone por fulano, me manda um sonho. É uma agonia, né? Mas a abordagem do autor é muito pé no chão. Ele fala, use a sabedoria que você já tem. Avalie o caráter da pessoa, bate com o que a Bíblia ensina. Isso, as famílias aprovam. O momento de vida de vocês faz sentido para assumir um compromisso? E um ponto que ele cita que parece óbvio, mas muita gente espiritualiza e esquece. O sentimento é recíproco, a outra pessoa também quer. Fundamental, né? Se tudo isso estiver alinhado com a ética e com a sabedoria, ele diz, não fique perguntando qual é a vontade oculta. Tome a decisão e peça a bênção de Deus por relacionamento. Vá viver a vida. E isso vale para a profissão também. Não existe uma predestinação mágica de que fulano nasceu só para ser engenheiro. A regra macro já está na Bíblia. Tudo que a gente for fazer, que seja feito para a glória de Deus. Onde ou como, depende dos talentos e oportunidades. O livro conta a história de um amigo do autor, o Beto, e a esposa dele, a Simone. Ah, a história deles indo para a África. Essa mesmo. O Beto trabalhava com missões urbanas, mas eles começaram a sentir uma inclinação muito forte ao verem a realidade na África. Bateu aquela compaixão no coração. Exato. E o detalhe é, a ordem divina para ir e amar o próximo já estava dada há 2000 anos. Eles não precisavam orar pedindo um sinal no céu para saber se deviam ajudar. A instrução do o que fazer já existia. O onde fazer foi definido por essa inclinação que eles sentiram, somada à oportunidade. Foi uma decisão sábia, não uma revelação mística. Sabe a analogia que me vem na cabeça agora ouvindo tudo isso? Qual? É que muita gente trata a vida cristã como se fosse um roteiro de cinema muito rígido. Interessante. Como se cada fala, cada respiração do ator já estivesse escrito pelo diretor. E a gente vive apavorada achando que se esquecer uma fala, vai arruinar o filme todo. Aquele pânico de estar fora do centro da vontade de Deus. Isso, mas a visão que o livro traz parece muito mais com as regras de um jogo de futebol. Ah, faz sentido. Explica mais. Pensa num campo de futebol. As regras são fixas. As linhas laterais, o impedimento, o fato de não poder pôr a mão na bola... Tudo isso é a instrução, é inegociável. A Torá, as leis morais. Exato. Mas dentro daquelas 4 linhas, com o jogo rolando, o jogador é livre. Ele não olha para o técnico a cada passe perguntando, eu toco ou eu chuto. Ele usa o talento e a sabedoria dele para criar a jogada. O técnico fica feliz de ver o jogador usando a liberdade dele dentro das regras. Brilhante essa analogia. E se a gente for expandir essa ideia do futebol, nenhum jogador está sozinho no campo, né? Tem o resto do time. Tem o time. E a comunidade é exatamente o nosso time na hora de discernir as coisas. O livro mostra que não precisamos decidir tudo de forma solitária. A comunidade funciona como um espelho. O autor conta da juventude dele numa igreja de perfil bem pentecostal. Ele conta que tinha uma inclinação muito maior para o ensino, para os cultos de doutrina. Ele gostava mais da parte intelectual ali da Bíblia, né? Isso. E não foi um anjo que apareceu no quarto dele e entregou um diploma de teologia. Não teve sinal mirabolante. Não. Foi a comunidade, os líderes da igreja, que olharam para ele, viram esse talento para o ensino e validaram isso. O grupo, inclusive, bancou a faculdade de teologia dele. Ou seja, a confirmação veio do convívio, do apoio prático da comunidade, que enxergou os dons dele. E isso tira um peso enorme das costas. A gente não precisa desvendar o futuro sozinho. Mas aí, a gente esbarra num problema sério da nossa época. Se a fórmula é simples assim, instruções da Bíblia, sabedoria e comunidade, por que tem tanta gente sofrendo de paralisia hoje? Nossa, uma epidemia de ansiedade. O autor aponta para um fenômeno muito atual, a glamorização do propósito. Ah, as redes sociais têm uma parcela gigante de culpa nisso. Total. A gente vive com aquele medo de estar perdendo algo incrível, o famoso FOMO. Todo dia a gente é bombardeado com vídeos de pessoas que supostamente encontraram um chamado épico, heróico. Jovens empreendedores que mudaram o mundo, líderes gigantescos. E isso cria uma pressão invisível.
Parece que se você não for protagonista de uma história digna de Hollywood, a sua vida não tem propósito. E o diagnóstico do livro é que isso causa estragos em duas pontas. Nos mais novos, gera uma paralisia por análise. O jovem fica parado esperando o céu se abrir. Fica. Ele não arruma um emprego normal porque acha que está perdendo o tempo do grande chamado dele. E na galera de meia-idade, gera uma frustração imensa, um luto por ter uma vida que eles julgam ser comum demais. E o livro é maravilhoso porque ele devolve a dignidade para a vida comum. O peregrino desconhecido que o autor menciona, O trabalhador honesto. aquele que não tem plataforma na internet, mas acorda cedo, paga as contas, ama a família, ajuda o vizinho, tem uma frase no texto que é a chave de tudo isso. Aquela sobre o caminho. Essa. Não fique esperando o propósito para caminhar. O propósito é o caminho. Eu acho isso de uma profundidade incrível. É libertador. Estar no centro da vontade de Deus não é decifrar um enigma, é só obedecer no dia a dia. É o que o próprio Jesus falou, que importa quem faz a vontade do Pai. Mas e quando a gente sente que os nossos desejos não batem com essa vontade? Aí o livro traz uma reflexão teológica pesada, baseada no teólogo John Piper, lendo o Salmo 37, versículo 4, aquele que diz: "Deleite-se no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração." Esse versículo é clássico. O pessoal costuma ler isso como um caixa eletrônico, né? Se eu for na igreja, Deus me dá a casa própria. A velha lógica da barganha. Mas o Piper e o autor explicam o mecanismo real disso. Quando a gente passa a se alegrar nas coisas de Deus, os nossos afetos são reconfigurados. O nosso coração muda. Exato. Não é que Deus passa a atender os nossos caprichos, é que os nossos desejos começam a espelhar a vontade dele. A gente passa a desejar o que é bom e ético naturalmente. Isso casa perfeitamente com aquele trecho de Romanos 12 que o livro cita, sobre ter a mente renovada para experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. É um exercício racional. Não é místico. O verdadeiro culto, como diz o teólogo Cranfield, que é citado ali, acontece na rotina. Na segunda-feira de manhã. No trânsito, na honestidade do troco na padaria, na paciência com o colega de trabalho, é ali que a vontade de Deus acontece. Bom, fazendo uma grande síntese de tudo que a gente desempacotou aqui hoje, eu acho que a palavra que fica para quem nos acompanha é alívio. Um alívio gigantesco. A vontade de Deus não é um campo minado no escuro, onde se você escolher a faculdade errada, vai explodir todo o plano cósmico do universo. Não mesmo. O campo está bem demarcado pelas instruções morais. Lá dentro, nós somos chamados a jogar a partida com alegria, com o conselho dos amigos e arcando com as escolhas de forma adulta. E se o propósito não é um troféu glamuroso escondido no fim de um arco-íris, mas o próprio caminhar honesto, eu deixo um pensamento provocativo para todo mundo que está ouvindo agora. Boa. O que a gente deixaria de adiar hoje mesmo? Aquela conversa difícil, aquele projeto simples, ou até um compromisso que a gente fica enrolando para assumir. Ou o que tiraríamos da gaveta se a gente tivesse a certeza de que essa escolha comum, que está bem na nossa frente, já é, de fato, a perfeita vontade de Deus? Excelente reflexão. Muda tudo quando a gente para de esperar um sinal e começa a agir com sabedoria. Exatamente. Fica o convite para essa mudança de perspectiva hoje. E olha, o nosso mergulho nessas ideias está só começando. Tem muita coisa ainda. Tem demais. Por isso, eu aviso a todos com muita alegria que informe que teremos um novo episódio desse mesmo livro. Legal. Ainda temos bastante material para desconstruir essas amarras e olhar para a vida com mais liberdade. Com certeza, vamos continuar explorando isso juntos. Deus abençoe todos os ouvintes. Um abraço e até a próxima.